Bom dia a todos. Dando sequência aqui à nossa aula sobre FreeRTOS, nessa segunda parte nós vamos dar alguns outros exemplos, falando de semáforo binário, filas, notificações e grupos de eventos, event groups. Então vamos lá direto ao ponto aqui, pessoal. Nós vamos começar pelo semáforo binário, tá? Vai ser o primeiro exemplo. E nessa condição do semáforo binário, nós preparamos um exemplo que é o seguinte: nós temos uma condição onde que é comum, né? Por exemplo, numa situação de servidor, você ter que conectar na rede, principalmente em IoT, então você conecta na rede e só depois que está conectado, tem garantia da conexão, que você processa algum dado. Então eu criei aqui uma task, que é a conexão com o servidor, ela vai simular como se tivesse a placa se conectando à internet, e logo em seguida nós temos que processar o dado. E basicamente a ideia é a seguinte: após eu ter garantia de que eu estou conectado, eu vou disparar essa segunda task de processamento do dado. Tá? Então as duas tasks já estão criadas e o método que nós vamos utilizar para fazer esse controle vai ser um semáforo binário. O que é um semáforo binário? Ele vai ser ativado, é uma chave que ativa uma vez, tá? Quando você ativa, alguém pega essa chave, ela já está liberada automaticamente. Então aqui nós vamos começar criando o nosso semáforo, o nosso handle para o semáforo. Então vou chamar ele de semáforo binário, tá? Esse vai ser o nosso handle. Então, semáforo handle. Nós vamos inicializar o semáforo aqui na main. Então, vamos pegar aqui semáforo binário igual a x semaphore create binary. Então, nós vamos criar aqui o semáforo binário. E a utilização dele vai ser a seguinte: assim que eu estiver conectado ao servidor, eu vou liberar, ou seja, passar esse sinal para outra task. Então, nós utilizamos aqui o seguinte método, que é o xSemaphore_give. E aqui eu vou passar exatamente o semáforo que nós vamos sinalizar. Tá? Por sua vez, a tarefa que está aguardando, né, essa ocorrência, a ocorrência desse semáforo, ela vai utilizar o xSemaphore_take, tá? E aqui eu vou dizer qual semáforo que ela vai utilizar. E aqui no segundo parâmetro nós podemos dizer quanto tempo ela vai aguardar. Tá? Ela pode aguardar um tempo determinado e, se não acontecer, ela passa para frente. No nosso caso, nós vamos usar uma flag chamada portMaxDelay. O que significa isso? Ela vai aguardar ao máximo de tempo. Na verdade, é um tempo indeterminado, um tempo infinito. Então, na prática, o que vai acontecer? Essa task inicial de conexão com o servidor, assim que ela se conectar, ela está rodando a cada 2 segundos aqui para simular. Ela vai liberar o sinal do semáforo e a task de processamento de dados vai receber, e quando ela receber, ela já vai processar os dados, nesse caso, para carregar uma página. Tá? Então, vamos ver aqui o funcionamento. Então, eu já vou compilar passando a flag de gravar diretamente aí na placa. Vamos aguardar. O projeto como um todo já estava pré-compilado, então só essas modificações na main são rápidas, né? E vemos aqui a execução. Então, observem, né, que ele está passando o ESP-log aqui, servidor conectado ao servidor, e em seguida a segunda tarefa, né, de página carregada já funcionando, ok? Então, vamos para o próximo exemplo. Bom, nosso próximo exemplo é de filas, tá? Então, o que nós fizemos? Aqui nesse exemplo nós vamos ter um sistema, né, de leitura de sensores. Então ele faz a amostragem, né, periódica dos sensores a cada 1 segundo e assincronamente ele vai passando isso aqui para frente. Assim que tiver disponível, né, ele dispara a leitura, faz a leitura. Quando tiver disponível, ele envia para uma tarefa que faz o cálculo da média móvel dessas temperaturas que estão acontecendo. Tá? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um mecanismo de fila onde os sensores vão populando essa fila e a tarefa de cálculo da média móvel, ela
vai recebendo e conforme ela vai recebendo, vai consumindo e fazendo o cálculo, né, e a impressão na tela aí dessa média móvel. Então nós temos essas duas tasks, essas duas tarefas, tá? E o que nós precisamos fazer agora é montar a estrutura da fila. Então como é que nós fazemos para montar a estrutura da fila? Então o primeiro passo para montar a estrutura da fila é criar, né, a própria fila. Nós vamos criar aqui um XQE handle. Então nós vamos criar o ponteiro para a fila. Então eu vou chamar de fila de temperaturas. Então nós temos aqui essa fila. Nós precisamos inicializar a fila. Então aqui na main nós vamos pegar lá a nossa fila de temperaturas. XQE create. O primeiro parâmetro é o tamanho da fila. Então, o comprimento, né? Eu vou colocar aqui uma fila, por exemplo, de tamanho 5, então eu posso ter até 5, né, dados aguardando na fila. E o segundo é o tamanho do objeto que vai ser passado. No caso, nós vamos passar as temperaturas que estão no formato float. Então, basta eu passar aqui o size of float, que ele vai criar uma fila, né, que vai aguardar 5 floats. Então, a fila estando criada, agora nós temos que acioná-la, tá? E ela vai ser acionada a partir da medição. Então, a partir do momento que eu tenho a minha temperatura já recebida aqui, calculada, né? No caso aqui eu estou usando um valor aleatório, nós vamos dar um XQ send. Então, eu vou enviar um dado para a fila. O primeiro parâmetro é a própria fila, tá? Então, ó, ponteiro aqui para a fila de temperaturas. O segundo parâmetro é o dado, de fato, o ponteiro para o dado que eu quero passar. Então, eu vou passar a temperatura, que foi calculada ali, né, automaticamente. E, por fim, eu posso ter um parâmetro de aguardo, né? Se a fila, por exemplo, não estiver respondendo, eu posso aguardar um tempo, tá, até enviar. Então, nesse caso aqui, eu vou aguardar um port ticks de 1 segundo, ou seja, se a fila não estiver disponível, eu vou aguardar até 1 segundo para fazer o envio. Tá? E essa tarefa, o XQSend, ele tem um retorno, tá? Ele dá um retorno no formato long. Eu vou colocar aqui long resposta, onde nós podemos aferir se deu certo ou não. Tá? Então, e se nós tivermos uma resposta, se nós tivermos uma resposta, o que vai acontecer, tá? Nós vamos dar um ESP, um log i da leitura, dizendo que temperatura adicionada à fila, por exemplo. Tá? Então, nós conseguimos enviar a temperatura para a fila. Caso contrário, eu vou dar um log de erro da leitura e, por exemplo, falha no envio da temperatura, né? Então, não conseguimos enviar a temperatura para a fila. Ok, então a primeira tarefa ela já está enviando. E a segunda tarefa, né, ela tem que fazer uma aferição dessa temperatura, ela tem que pegar a temperatura, tá, capturar a temperatura. Então, o que ela vai fazer? Nesse caso, né, aqui a temperatura interna está com 0 e ficaria com 0 para sempre. Então, aqui nós vamos receber esse dado. Tá? Então, se eu conseguir receber o dado, então eu vou colocar aqui que receive. Então, nós vamos receber um dado da fila. E a fila da qual nós vamos receber é a fila de temperaturas. Então, eu passo aqui o handle da tarefa. E eu vou gravar na variável chamada temperatura. Então, eu passo o ponteiro para onde ele vai gravar. Tá? E como último parâmetro, também tem a possibilidade de aguardar. Então, eu vou guardar, por exemplo, um pouco mais. Vou guardar 5 segundos até a possibilidade de eu receber esse dado na fila. Tá? Então, o que eu faço? Caso eu receba a temperatura, né, na fila, eu vou fazer esse processamento dos dados.
Caso contrário, eu posso imprimir aqui uma mensagem de erro, né, indicando, opa, aqui em cima estava errado, log e, e aqui eu vou imprimir no cálculo, por exemplo, que fila não disponível ou dados não disponíveis. Tá? Então temos aí a nossa condição. Tá? Antes da gente ver funcionando o sistema, o programa, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente não vou consumir os dados da fila, né? Vou comentar aqui essa segunda parte. Então vamos compilar, gravar direto ali na placa. E vejam, leitura, temperatura adicionada à fila, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Na sexta tentativa, dá um falha no envio da temperatura, por quê? Porque a nossa fila tem um tamanho de 5, né? Então, basicamente, a gente está com a fila cheia, né? Não podemos mais gravar dados na fila. Então, vamos descomentar, habilitar essa segunda task de cálculo, que vai basicamente receber. Então, o que acontece? Assim que um dado é enviado, a fila recebendo, ela já inicia o processamento automaticamente. Então vamos carregar novamente aqui o programa. Tivemos um probleminha aqui, eu não estava vendo que nós tínhamos colocado o out receive, na verdade é o receive, xkey receive. Então vamos compilar novamente. E agora sim, né? Vejam que a temperatura está sendo adicionada à fila e logo em seguida nós temos o cálculo da média, né? Que é a segunda tarefa que está realizando. Bom, vamos para o próximo exemplo. Nosso próximo exemplo, vamos falar de event groups, grupos de eventos, e a ideia dele é o seguinte, nós podemos ter tarefas que, para que sejam acionadas ou para que o processamento continue, elas têm que aguardar certos acontecimentos, tá? Então, certas ocorrências, ou um conjunto de ocorrências, ou uma certa combinação dessas ocorrências. Então, no nosso exemplo, o que nós fizemos? Algo que é típico, tá? Principalmente em sistemas de internet das coisas, conexão ao Wi-Fi, conexão ao servidor MQTT, são dois pré-requisitos para você conseguir, por exemplo, processar os dados que você quer enviar para o servidor, para a nuvem e assim por diante. Então, nós temos uma task que simula a conexão Wi-Fi, ela mesma interna utiliza um semaphore give, aqui nós fizemos um semáforo binário, então ela vai acionar por sua vez ali o conexão do MQTT e dando certo, né, as duas, tá? O Connect MQTT vai receber esse sinal e vai se conectar. Assim que as duas estejam conectadas, a terceira tarefa, que é de processamento de dados, ela deveria ser acionada, tá? Então, nós vamos fazer isso utilizando a ideia dos Event Groups. Então, eu já adicionei aqui o Include FreeRTOS Event Groups e a partir de agora nós vamos criar, tá, o handle e criar a estrutura para configuração do Event Groups. Então, nós vamos criar aqui Event Group Handle. Tá? Então, vou chamar ele de conectividade, Event Group Conectividade. Tá? Aqui nós temos o handle. E, na prática, esse handle, ele lida com algumas constantes, na verdade, algumas variáveis, tá, binárias, para dizer quais as flags foram acionadas. Então, nós temos que criar flags para cada um dos elementos que eu quero controlar. Então, eu vou criar aqui um constint, né, a flag de conexão Wi-Fi, e ela vai acionar dentro dela o bit 0, e depois eu vou criar um constint conexão MQTT. E ela vai acionar o bit 1. Então nós temos as flags criadas. Na hora de da conexão do Wi-Fi, tá? Assim que funcionar e eu já tiver conectado, agora eu tenho que habilitar esse bit. Então eu vou lá, x
event groups set bits. Então esse é o método que nós vamos utilizar. Vou passar para ele o handle do meu event group e a flag que eu quero acionar, que é a conexão Wi-Fi nesse caso, tá? Basta isso. No caso da conexão do MQTT é a mesma coisa, então quando eu estiver conectado aqui ao MQTT X-Event Group 7 bits, então vou acionar o bit, vou passar o handle, só que agora eu vou acionar a conexão MQTT. Tá? Então esse é o segundo bit. Ok. Então ambas as tarefas já estão, né, habilitando a conexão. Agora eu preciso nessa terceira tarefa de processamento de dados aguardar essas ocorrências. E esse aguardo é feito pela função xEventGroup waitBits. Então eu vou aguardar que esses bits sejam habilitados. Vou passar aqui o handle do meu event group e vejo aqui as configurações, tá? Então primeiro é o handle. O segundo item eu passo, na verdade, as flags para qual eu vou aguardar. Então eu vou aguardar tanto a conexão Wi-Fi quanto a conexão MQTT. Então são bits, eu coloco aqui um OU, desculpa, para fazer o aguardo. O próximo parâmetro é o clear on exit, se ele vai ser verdadeiro ou falso. O que significa isso? Assim que terminar essa função, ele pode ou não pode liberar as flags. Tá? No caso, eu quero que libere, por quê? Porque eu quero que esse servidor ele seja recorrente. Toda vez que ele receber e for processar, ele limpa as flags, porque no próximo ciclo, né, de N segundos, minutos que essa função for ativada, ele já pode novamente mandar e se comunicar pelo mesmo mecanismo. Então, vou colocar aqui true. E aqui a outra flag é perguntando se você quer aguardar por todos os bits, né, que todos eles estejam ativos. No nosso caso, sim, nós queremos que todos eles estejam ativos. E a última flag, eu vou utilizar o port max delay, ou seja, essa tarefa vai aguardar por tempo indeterminado, tá? Até que chegue o sinal, ok? Então, praticamente é isso, né? E, por fim, aqui, nós temos que criar na nossa main, inicializar, né, o event groups lá. Eu vou colocar aqui o X event group create. Então, nós vamos criar o nosso event group. Então, tá finalizado aí nosso código, vamos para os testes. Então, conectamos. Então, vejam. Vou até parar aqui, né? Já está repetindo. Wi-Fi conectado ao Wi-Fi. A segunda task conectado ao MQTT. E logo em seguida, através da combinação das flags do Event Groups, a task de processamento de dados é inicializada. Logo em seguida, ela se desconecta da rede e o ciclo continua. Tá? Então, algo muito comum, né? Principalmente para economia de energia, colocar os sistemas em low power, a gente usa muito esse tipo de situação em sistemas IoT e sistemas embarcados. Ok? Então, vamos agora para o nosso último exemplo. Então, o nosso último exemplo, ele consiste de um clássico, que é o modelo emissor-receptor, onde você tem tarefa, né? Uma tarefa que gera algum tipo de notificação e outra que recebe permanentemente, mas nós não vamos usar mutex ou semáforo binário, nós vamos usar um mecanismo até mais simples, que é basicamente uma notificação. Eu faço uma notificação de uma task para outra. Tá? Na prática, o que nós vamos fazer aqui é uma notificação do emissor para o receptor que está aguardando, né, alguma ocorrência. Como é que nós fazemos isso? Para que uma task consiga conversar diretamente com outra, nós precisamos de um handle. A tarefa, né, destino, vamos dizer assim, ela tem que ter um handle. No caso, o nosso receptor vai ser a tarefa destino. Tá? Então, nós temos que primeiro criar um handle que ele possa usar.
Então, vou criar um task handle, receptor handle. Então, esse é o parâmetro. Vou inicializar aqui como nulo, tá? Porque nós não temos o dado. Mas em seguida, lembrem, no xTextCreate, né, o receptor, esse último parâmetro é justamente o handle que nós vamos passar. Então, nós vamos passar a referência aqui do ponteiro do endereço, né, do nosso handle. Então, basicamente, o que vai acontecer é, na hora de criação dessa task, ele vai popular esse ponteiro, né, com o endereço da tarefa, tá? Para que outras tasks possam se comunicar com ela. Então, agora nós temos o handle do nosso receptor, basta que o emissor, né, uma tarefa que está rodando periodicamente aqui a cada 2 segundos, basta que o emissor faça essa notificação. Então, vou usar aqui o xTextNotifyGive. Então, nós vamos fornecer uma notificação para esse handle. E no caso, né, o receptor ele vai ficar no aguardo. Então, ele vai aguardar essa notificação. A recepção dessa notificação é o UL task notify take, tá? Aqui é unsigned long, né? Então task notify take. E eu vou aguardar pelo valor true, tá? Que essa task seja true. E aqui no delay eu vou utilizar um port max delay, ou seja, eu vou deixar a tarefa parada, né, indefinidamente aguardando essa notificação. Poderia colocar também um timer, né, para que ela esperasse por alguns segundos. E esse método aqui, o ULTestNotifyTake, ele recebe, tá, um valor de quantidade de notificações que a tarefa recebeu daquele tipo. Tá? Então, eu posso colocar aqui a quantidade como recepção, e em seguida eu posso dar um print, por exemplo, notificações recebidas. Então, eu coloco aqui, imprimir a quantidade de notificações recebidas. Então, vamos ver o funcionamento. Compilando aqui a solução, já vamos gravar na placa. E vejam, né, notificações recebidas, então a task que está recebendo, ela está recebendo periodicamente essas notificações. Uma notificação recebida. Uma modificação simples que nós podemos fazer aqui para o nosso programa é basicamente criar mais um emissor. Então eu vou criar mais uma task, né, esse aqui seria o emissor 1, e agora nós temos o emissor 2. Duas tasks enviando dados, né, para o receptor. Então, rodando novamente. Recebemos uma notificação de cada, né, no início, e em seguida, né, já entra no ciclo, e cada elemento ali ele está mandando, né, cada emissor ele está mandando a cada 1 segundo, também nós podemos mudar esse timer. Então a task, né, a cada 1 segundo ela está recebendo 2 notificações agora de pontos distintos. Tá? Todas essas funções, elas têm uma série de variações, então todos os exemplos que nós discutimos na aula, nessa e na parte anterior, elas têm uma série de variações, então depois vocês podem olhar na documentação para funcionalidades um pouco mais avançadas, variações desses métodos, mas a partir disso nós já podemos construir uma série de exemplos interessantes, usando como base o FreeRTOS para começar a acionar rede, por exemplo, Wi-Fi, conexão de servidores, leitura de sensores e assim por diante, ok? Então peço que anotem aí as dúvidas, comecem a fazer os exercícios e até a próxima aula.